plenário aprova projeto que amplia o prazo para repatriação de recursos mantidos por brasileiros no exterior. Comissão especial que discute a reforma da Previdência realiza sua primeira audiência pública. E o repórter Marcelo Westphalen traz as últimas informações sobre a reforma da Previdência. Ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, participa de audiência pública na Comissão da Reforma da Previdência e diz que fonte de financiamento para pagar o benefício poderá se extinguir em 10 anos. E esta edição destaca também: deputados querem garantir às pessoas com animal de estimação o direito de acesso ao transporte público. Câmara analisa a proposta que proíbe o cancelamento sem aviso prévio da produção de remédios de uso contínuo. Boa noite em Brasília, 8 horas e 51 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário aprovou nesta quarta-feira o projeto que amplia o prazo para regularização de recursos mantidos por brasileiros no exterior, não declarados à Receita Federal. Os deputados também analisaram outras proposições, como a prorrogação de CPI e a urgência para a tramitação de projetos. Os deputados chegaram a discutir um pedido de urgência de interesse dos governadores reunidos em Brasília nesta quarta-feira. Se fosse aprovado, daria mais agilidade à votação de proposta que permite a estados e municípios repassarem à iniciativa privada a cobrança de suas dívidas ativas. No debate, ficou claro que não havia acordo e o pedido foi retirado da pauta. Há alguns dias atrás, eu tive uma conversa com o governador Pezão do Rio de Janeiro, seu estado, presidente, e ele me disse que a aprovação desse projeto de lei complementar 181 estaria dentro dos pressupostos para a equação financeira daquele estado. E assim também é de vários entes federados. Isso é transferir a dívida ativa para os bancos. É esse projeto que vocês estarão votando. Cuidado, não acredite em mim não. Peça para a sua assessoria e levante. Esse projeto é extremamente danoso. Foi discutida a urgência para projeto que trata da adoção de crianças. O pedido foi aprovado, apesar de reações a uma possível prioridade para crianças de até 5 anos na fila de adoção. Nós temos hoje mais de 30 mil famílias tentando adotar crianças no Brasil. E um depósito nos abrigos, nos asilos, nas áreas que abrigam crianças, de quase mais de 5 mil. E no Brasil, infelizmente, de 3 a 4 anos para um casal, para uma família fazer uma adoção. Não faz nenhum sentido dizer que tem que adotar até 5 anos de idade. Depois de 5 anos de idade, a adoção não é necessária. O presidente Rodrigo Maia colocou em votação um pedido de prorrogação por 2 meses dos trabalhos da CPI da Lei Rouanet. O plenário discutiu e aprovou. Nós não consideramos correto que se faça alguma prorrogação de CPI sem sequer ter os motivos dessa prorrogação. Nós não sabemos por que prorrogar a CPI, porque ela teve o seu período, não houve nenhum tipo de obstrução, de impedimento a que ela funcionasse, então ela deveria ter apresentado o seu relatório. Então ficar aqui prorrogando CPI, principalmente uma CPI que nós não vimos ainda um objetivo claro no que ela pretende, é prorrogação sem sentido. O compartilhamento demorou muito. Ou seja, nós recebemos apenas no mês passado o relatório completo da CGU, aonde nos aponta uma matriz de risco. Nós não estamos fazendo show de pirotecnia na CPI da Lei Rouanet. É uma CPI importante para que a Lei Rouanet não seja prejudicada ou até mesmo não seja mal utilizada. O plenário também aprovou o projeto que permite uma nova rodada de regularização de patrimônio mantido ilegalmente no exterior por brasileiros, anistiando quem não declara esse dinheiro à Receita Federal de crimes como lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A ideia é abrir um novo prazo de 4 meses. Este dinheiro é fruto de sonegação fiscal, que é um crime, e é fruto de evasão de divisas. Esse dinheiro ficou às vezes uma década, 15, 20 anos lá fora. Não gerou nenhum tributo dentro do Brasil. E agora
aqueles que não aproveitaram o primeiro momento que foi aberto, querem mais uma vez abrir para trazer esse dinheiro pagando apenas 35%. Isso é um escárnio perante um brasileiro que paga os seus impostos de forma correta. Este programa, ele permite a regularização de ativos de recursos lícitos. Se há a possibilidade de qualquer membro, qualquer cidadão ou possível contribuinte de aderir ao programa e ali demonstrar a licitude dos seus recursos, com certeza eu creio que a Receita Federal do Brasil, ela poderá sim, questionar essa licitude ou ilicitude para que o Ministério Público e o Judiciário tomem as medidas cabíveis com aqueles que aderirem. E vamos agora ao Salão Verde, onde está a repórter Dini Moraes, que acompanhou a sessão no plenário Ulisses Guimarães. Dini, boa noite. Os deputados votaram também sugestões de mudanças no texto, né? Foi aprovada alguma alteração? Boa noite, Jacine. Boa noite a todos que nos acompanham. Foi aprovada uma alteração, sim, Jacine, num ponto bem polêmico do texto, que permitia que parentes de políticos participassem aí desse programa de regularização de patrimônio mantido no exterior, mas não declarado à Receita. Isso era proibido na primeira fase, foi proibido na primeira fase da repatriação, que acabou em outubro do ano passado e que permitiu aí a regularização de 170 bilhões de reais. Essa parte do texto, ela então permitia que os parentes de políticos fizessem parte desse programa e muitos parlamentares que votaram a favor da reabertura do prazo para a repatriação de recursos acabaram votando contra esse trecho, o que acabou então sendo retirado. Então, no fim, o que aconteceu? Foi mantido o que está na lei atual, ou seja, parentes de até segundo grau de políticos não podem fazer parte, não poderão fazer parte, então, dessa nova rodada de regularização de recursos mantidos no exterior. Bom, agora essa proposta vai para o Senado e como é lá que foi feita a autoria desse texto, foram senadores que foram autores desse texto, lá que eles vão ter a palavra final do texto que será enviado para a sanção presidencial. Jace. Tá certo, Dini, muito obrigada pelas informações. E como você viu na reportagem agora há pouco, os governadores estiveram reunidos hoje em Brasília com os presidentes da Câmara e do Senado para cobrar agilidade na aprovação do projeto que trata da repatriação de recursos mantidos no exterior. O encontro foi na residência oficial do governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, que falou em nome do grupo. Ele disse que a arrecadação obtida com o pagamento desses impostos vai contribuir para aliviar a crise financeira dos estados. Para muitos estados, especialmente aqueles que têm uma participação expressiva no Fundo de Participação dos Estados, esses recursos são recursos significativos, importantes para fazer o pagamento de servidores, de fornecedores, de prestadores de serviços, enfim, para cumprir os seus compromissos com a população. A comissão especial que discute a reforma da Previdência realiza nesta quarta-feira sua primeira audiência pública. E um dos participantes foi o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Vamos ao vivo até o corredor das comissões, de onde fala o repórter Marcelo Westphalen, que acompanha a reunião. Marcelo, boa noite. Os deputados continuam reunidos? A reunião começou por volta de 2h30 da tarde, né? Exatamente, Jacine, boa noite. A reunião começou por volta de 2h30 e ainda não terminou, portanto, uma reunião bem longa. E para essa primeira audiência pública da comissão especial que analisa a reforma da Previdência, só havia inicialmente um convidado previsto, que era Marcelo Caetano, secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, mas o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, de forma até inesperada, veio até aqui à comissão e acabou sendo o primeiro a falar. Eliseu Padilha afirmou que a Previdência enfrenta forte déficit e que somente a reforma poderá salvá-la. O ministro afirmou ainda que a reforma da Previdência é fundamental para que o país retome o crescimento econômico. Mas tanto Marcelo Caetano quanto Eliseu Padilha sofreram críticas dos deputados da oposição. Vamos ver mais detalhes na nossa reportagem. Na primeira audiência pública sobre a reforma da Previdência, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, apresentou aos deputados dados sobre o déficit previdenciário, que este ano deve ficar em 260 bilhões de reais. Eliseu Padilha disse que com a reforma, o país conseguirá estabilizar essa situação a curto prazo, mas que a médio prazo, o governo poderá tirar recursos de outras áreas prioritárias para o custeio do benefício. O Brasil, aqui, depois de 2026, eu penso que tem que pensar
numa nova fonte de financiamento para a Previdência. Está aqui 10 anos, tem que se pensar, vendo as circunstâncias com que nós vamos conviver, do seu ponto de vista econômico, se nós temos condições de aumentar o nosso custeio da Previdência com recursos próprios, porque aqui o déficit é muito grande na maneira que nós estamos verificando hoje. Logo após a exposição, o ministro foi embora, o que irritou deputados da oposição. Eles questionaram dados sobre o déficit apresentado por Eliseu Padilha. O ministro veio aqui, vomitou uma série de dados que são inverídicos, que não são verdadeiros, dados que, inclusive, não se sustentam numa análise mais profunda das tabelas oficiais do próprio governo, e saiu correndo. Como é que são os modelos estatísticos, que ninguém sabe direito como é uma caixa preta que precisa ser aberta. Vendo esses modelos estatísticos, a gente vai saber por que são tão equivocadas as projeções de longo prazo, se afastando tanto da realidade concreta em relação ao que foi projetado. A audiência seguiu com o secretário da Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. Ele explicou que o cálculo é feito pela soma do déficit do sistema geral com o déficit do sistema dos servidores públicos. Assim como o ministro da Casa Civil, o secretário do Ministério da Fazenda concorda com a reforma do sistema previdenciário. Existe sim déficit, tá? Existe déficit no INSS, existe déficit no regime próprio de Previdência Social e existe déficit também na Seguridade Social. Só de janeiro a outubro, isso aí são dados do próprio Ministério do Planejamento, e são metodologias já usadas há mais tempo, janeiro a outubro somou 202 bilhões de déficit. Desminto que os dados que são levados à imprensa, que soma regime geral com regime próprio e militares, não é o dado correto. Vá só de regime geral. Essa é a questão. Faça uma reforma da Previdência no regime geral, faça outra no regime próprio. Essa não é uma questão política, conjuntural. O governo Michel Temer não vai usufruir dos efeitos. Essa não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. Os efeitos se darão a médio e longo prazo. Então, não é uma questão de disputa de oposição-governo na conjuntura. É uma miopia esse tipo de abordagem. Jaciene, a previsão é que o colegiado retome os trabalhos já amanhã pela manhã para a eleição dos vice-presidentes e discussão sobre o plano de trabalho. À tarde é esperada uma nova audiência pública. É com você. Tá certo, Marcelo. Muito obrigada pelas informações. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, se reuniu nesta quarta-feira com um grupo de prefeitos do Maranhão. Eles vieram pedir ajuda para aumentar os repasses de recursos federais para o Sistema Único de Saúde. Cerca de 70 prefeitos do Maranhão estiveram na Câmara para a reunião com o presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia. O principal objetivo foi reivindicar aumento dos repasses da União para a saúde pública. Os prefeitos reclamaram que os municípios maranhenses recebem uma das menores parcelas de recursos por habitante do país. O Maranhão hoje ocupa a 25ª posição nos estados. Quer dizer, atrás do Maranhão só apenas o estado do Pará e do Amazonas. Hoje o Maranhão recebe em torno de R$ 159 por habitante ano, enquanto outros estados 240, 227. Deputados da bancada maranhense reforçaram a necessidade do aumento para melhorar as condições de saúde da população. Alguns municípios do estado chegam a receber R$1 por habitante. Então R$1 por habitante não dá para você comprar nem um band-aid, se você for ver. Ou nós começamos a rever a questão de saúde, não apenas do Maranhão como do Brasil, ou nós haveremos de ter municípios ingovernáveis. O estado do Maranhão tem recebido um recurso que não é condizente com aquilo que informamos de demandas para essas dificuldades devem ser tratadas e sanadas pelo governo. Portanto, é um apelo que aos prefeitos fazem à bancada e agora ao presidente da Casa é que nos ajude. O presidente da Câmara disse que vai ajudar a encaminhar as solicitações. Juntos, nós todos, deputados e deputadas, vamos encaminhar o pleito dos prefeitos para que nós possamos reorganizar essa questão que Vossa Excelência falou, é grave e num tema muito sensível que é a saúde, não é qualquer tema que existe essa distorção. O relator da comissão especial que trata do regime de segurança máxima nas penitenciárias apresentou nesta quarta-feira o seu plano de trabalho.
Os motins que levaram a massacres de presos em 4 estados no início deste ano chamaram a atenção dos brasileiros para os enormes problemas do sistema penitenciário. Na Câmara, foi instalada uma comissão especial para examinar mais rapidamente dezenas de projetos de lei que tratam do assunto. O parlamento brasileiro, enfim, resolve tratar dessa matéria. Nós vivemos num universo de que o Brasil é o 4º país do mundo em número de presos. 622 mil presos hoje, mais de 500 mil mandados de prisão expedidos. Portanto, quase 1.200.000 presos você teria em tese, quando você tem 400 mil vagas. 40% dessa população carcerária, dos 622 mil, são presos provisórios. Portanto, não tiveram sua condenação e estão presos. O projeto que dá nome à comissão cria o regime de segurança máxima, já praticado no sistema prisional. Outros temas também vão ser debatidos. Os projetos que estão apensados ao principal, eles cuidam de 3 áreas basicamente, que é a questão do controle de comunicação através dos bloqueadores, a questão da gestão, de um pouco mais de autonomia dos gestores e a questão de medidas disciplinares para os presos. Então nós estamos dividindo essas áreas e a primeira fase é de ouvir, através de audiências públicas, que nós pretendemos fazer aqui e fazer também nos estados. Pelo regimento, o prazo para a conclusão dos trabalhos é de 10 sessões. Mas o relator adiantou que vai precisar de mais tempo. Se desde 2007 esse projeto não anda aqui na Câmara, de lá para cá tem muito acúmulo. Tem CPI nos estados e que nós precisamos de trazer para esse debate. Nós precisamos de buscar uma grande convergência em 10 sessões, é impossível. O deputado espera apresentar um relatório reunindo as propostas até o final de abril. Depois de aprovado na comissão, o relatório deve ser votado pelo plenário da Câmara. A Frente Parlamentar Ambientalista promoveu um café da manhã nesta quarta-feira para apresentar o novo coordenador e inaugurar os trabalhos de 2017. O objetivo da frente é apoiar políticas públicas e ações do governo e da sociedade que promovam o desenvolvimento sustentável. O café da manhã de abertura dos trabalhos da Frente Parlamentar Ambientalista promoveu um encontro de representantes de organizações da sociedade civil e do governo. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, compareceu e saudou o novo coordenador da Frente Parlamentar, o deputado federal Alessandro Molon. Ele citou alguns temas que devem ser defendidos neste ano. O deputado afirmou que a Frente Parlamentar não vai permitir retrocessos no licenciamento ambiental, na venda de terras brasileiras a estrangeiros e também na proteção de terras indígenas e unidades de conservação. Nós também temos como desafios conquistar avanços, como, por exemplo, aprovar a PEC do Cerrado, aprovar o projeto de lei do mar, garantir, por exemplo, avanços no saneamento básico, na instalação de aterros sanitários, acabar com os lixões no Brasil. Então vai ser um ano de muita luta, mas eu estou muito animado porque essa frente parlamentar, ela conta com uma atuação muito importante da sociedade civil brasileira organizada e também de parlamentares de todos os partidos, o que dá muita força para essa frente. Fortalecer a frente, prestigiar a Frente Parlamentar Ambientalista é prestigiar um segmento importante da sociedade aqui representado, que tem que ter sempre um olhar atento sobre as propostas aqui legislativas e sempre pensar que o meio ambiente ele é o direito difuso da sociedade. Muitas das vezes a gente está defendendo os direitos de pessoas que nem nasceram ainda. Os estabelecimentos comerciais podem ser obrigados a oferecer pelo menos 2% dos carrinhos de compra adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A regra é prevista para empreendimentos com mais de 500 metros quadrados. A proposta já foi aprovada na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara. Quem usa cadeira de rodas pode contar com alguns equipamentos adaptados para facilitar as atividades cotidianas, como carrinhos de compras especiais. No carrinho, eu não preciso ficar colocando no meu colo, já coloco direto na cestinha e vou dirigindo o carrinho com mais autonomia, mais facilidade. Este supermercado é um dos poucos estabelecimentos que contam com esses carrinhos. Mas um projeto aprovado na Comissão de Desenvolvimento da Câmara quer ampliar essa oferta. Pela proposta, os centros comerciais vão ter de oferecer, no mínimo, 2% dos carrinhos de compra para os cadeirantes.
O advogado Marcelo Nunes defende um percentual maior, pois os carrinhos beneficiam também idosos e gestantes. 2% hoje para a gama de pessoas com deficiência ou que adquiriram uma redução de mobilidade, 2% é pouco. O projeto original estabelecia um percentual maior de carrinhos adaptados, de 5%, e a regra valia para todos os centros comerciais, independentemente do tamanho. Mas, no texto aprovado, essa obrigação foi limitada aos estabelecimentos com área de mais de 500 metros quadrados. O autor da proposta critica as mudanças. Deforma um pouco o projeto. Quando se coloca 5%, já é um número tão pequeno. Cair para 2% é favorecer demais o capitalismo e esquecer o nosso deficiente. O relator explica que as alterações no projeto foram para proteger os pequenos comerciantes, que não teriam condições de bancar o custo dos carrinhos adaptados. Quando eu peguei o relatório, eu fiz o estudo para que houvesse a necessidade de colocar os carrinhos, mas dentro da possibilidade também do empresário, do dono do supermercado, para que ele não invista no carrinho e depois fique obsoleto. A proposta vai ser analisada agora na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, segue para o Senado. O novo líder do PSDB, deputado Ricardo Trípoli, e o líder do governo na Câmara, deputado André Moura, falaram à nossa reportagem sobre as prioridades de suas bancadas na pauta legislativa deste ano. As prioridades do governo de matérias que tramitam aqui na Câmara Federal, por óbvio, as duas mais importantes são as reformas. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, duas comissões que nós já instalamos, já elegemos os seus presidentes e também já foram indicados seus relatores. Sem sombra de dúvidas, pela importância que tem para o futuro desse país, essas duas matérias são as mais importantes, mas paralelo a isso nós temos várias outras matérias importantes. Nós vamos retomar a discussão da terceirização, do refis, que é outra matéria também de extrema importância para o país, da questão dos fundos de pensão, já que nós aprovamos no ano passado a questão das estatais, ficou restando e voltaremos ainda esse mês de fevereiro os fundos de pensão, e outras matérias que, por óbvio, são importantes para que o país continue nesse gráfico de retomada do crescimento, de estabilidade econômica desde a gestão do presidente Michel Temer. 2017 é o ano de um grande desafio. Nós vimos um modelo falido de desenvolvimento para o Brasil, né? E agora, obviamente, nós estamos recuperando o país. Nós temos que colocar o Brasil de pé. Acho que as questões políticas e ideológicas deverão ficar para 2018. 2017 é o ano da reconstrução do Brasil, com as reformas que estão vindo do Executivo e com a colaboração do Legislativo. Nós temos que atender o que a sociedade nos pede, né? Nós temos cerca de 15 milhões de desempregados no Brasil. Nós temos que reverter essa curva. Nós temos que fazer com que as pessoas possam voltar a poupar no Brasil, baixando juros, baixando inflação. Enfim, é isso que a população espera do Brasil. E o PSDB tem dado uma grande colaboração. Algumas doenças exigem tratamento por toda a vida e os pacientes dependem dos chamados remédios de uso contínuo. Mas já pensou se essas pessoas ficarem sem tratamento porque o laboratório decidiu parar de fabricar o medicamento de uma hora para outra? Pois um projeto de lei em análise na Câmara quer obrigar a indústria farmacêutica a avisar o Ministério da Saúde com pelo menos um ano de antecedência sobre a decisão de cancelar a produção de remédios de uso continuado. Gilson Martins, 33 anos, aos 19, diagnosticado com fibrose cística. Desde então, toma pelo menos 6 remédios por dia, entre eles antibióticos para proteger os pulmões e deixá-los menos vulneráveis a infecções. Já sabe de cor o que fazer quando não consegue os medicamentos na farmácia do governo. Quando falta os antibióticos, a gente entra, fala com a associação que está faltando e a associação entra com um processo para ver se consegue trazer esse remédio de volta. Como no caso do Gilson, outras doenças exigem tratamento contínuo. Um dos maiores problemas surge quando o laboratório resolve parar de fabricar o remédio.
Evitar que o fim da fabricação deixe o paciente sem o produto necessário para viver é o objetivo de um projeto em análise na Câmara. O texto determina que os fabricantes de medicamentos de uso contínuo, sem similar, equivalente ou genérico no mercado, só podem interromper a fabricação com autorização do Ministério da Saúde. O caso mais grave no Brasil é que a sífilis congênita, que é uma doença extremamente importante do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista das doenças de saúde pública, nós tivemos a falta desse medicamento, que é um dos antibióticos mais antigos da humanidade, que é a penicilina cristalina, porque os laboratórios deixaram de fabricar esse medicamento, os sais deixaram de existir e o governo não foi notificado pela indústria disso. Então, o Brasil tem um bom parque tecnológico da área da saúde, laboratórios públicos, mas essa lei vai fazer com que aquele laboratório que tem aquela matéria-prima, porque o que faltou não foi nem o medicamento em si, foi a matéria-prima, ele tem a obrigação de comunicar ao governo 12 meses antes. São doenças raras, às vezes, que o laboratório, além da questão mercadológica, às vezes é o baixo consumo. Poucas pessoas fazem uso de um determinado medicamento, mas esse medicamento ele cumpre um papel relevante na vida de determinadas pessoas. O projeto ainda precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado e não houver recurso para apreciação pelo plenário, segue direto para o Senado. Uma deputada está propondo acabar com todos os tipos de publicidade em escolas públicas e privadas. O projeto de lei já foi aprovado em 2 comissões da Câmara. A publicidade de produtos comerciais, incluindo alimentos, é comum em instituições de ensino. Mas quando o público é formado por crianças e adolescentes, é preciso ter um cuidado maior com essa divulgação. Apresentando itens para criança, atraentes, de alto valor calórico e itens nutritivos, ela vai escolher itens de alto valor calórico que estavam em alguma apresentação mais constante para ela de mídia. Então, a criança pode consumir mais balas, doces, refrigerantes, tortas, pães, muito carboidrato, né? E tudo isso a gente sabe que pode levar a sérios problemas de saúde. Crianças e jovens são facilmente influenciados pela mídia. Por isso, já existem regras para proteger esses pequenos consumidores de práticas comerciais abusivas. E um projeto aprovado na Comissão de Educação da Câmara vai além. A proposta quer proibir a divulgação de qualquer peça publicitária nas escolas. Acho que vai dar um amparo legal, já que existem hoje já resoluções do CONAN, da CONAR, que regulamentam sobre isso, mas que a gente vê que não são, na verdade, não tem muita eficácia. Então, a lei é para dar essa segurança jurídica para que a criança e o adolescente estejam, pelo menos no ambiente escolar, protegidos, né, desse consumo aí que, na verdade, é exacerbado. Rafael Alcântara, pai de 3 filhos, apoia a iniciativa. Para ele, a escola não é lugar de propaganda. Porque a escola tem que dar ênfase no conhecimento, na aprendizagem, nas informações superiores. E essas coisas de consumo fica para a rua, né? É coisa de rua, não é coisa de ambiente escolar, de ambiente de ensino. Pessoas com animal de estimação podem ganhar o direito de ter acesso ao transporte público. É o que prevê um projeto de lei aprovado aqui na Câmara. Veja na reportagem de Carolina Nogueira. A rotina da Deise Cavalcante de Carvalho com seus 2 cachorrinhos é na vizinhança da quadra onde ela mora em Brasília. Passeios no comércio, visita ao pet shop. Mas e quando ela precisa ir até algum lugar mais distante? Será que ela pode transportar os bichinhos no transporte público? Às vezes, né, você tá numa emergência, quer sair, quer passear, né, e poder levar, que mal tem, né, levar os bichinhos com a gente. Ele estava passando mal, não tinha como levar comigo, né, e acabei adiando de fazer, né, o que eu tinha que fazer, né, porque não tinha como levar. Para essa veterinária, permitir que bichinhos sejam levados no transporte público não representa nenhum risco para quem dividir o espaço com eles. O risco seria, se não fosse comportado numa caixa específica, um acidente com ele em alguma freada brusca ou alguma coisa assim, ou algum passageiro que tivesse
meio receio dos animais. Tem a especificação de colocar a caixa, ela tem uma trava, ela tem um tamanho específico, por isso animais de até 15 quilos, e ela iria debaixo do compartimento onde o passageiro está sentado, né? Um projeto de lei em discussão na Câmara quer garantir o direito de levar animais domésticos no transporte público, desde que o bichinho tenha até 15 quilos, seja levado em caixa específica e desde que o transporte aconteça fora do horário de pico. Então a pessoa precisa sair da periferia e levar o teu animal até o hospital. E não tem condição de pagar um táxi ou um transpet, então ele teria que usar o transporte público. E esse projeto vem de encontro a isso, vem para poder facilitar o transporte do seu animal, para levar ele num veterinário, levar ele num posto de vacinação, levar ele para fazer uma castração. Acho importante e atende a comunidade, principalmente a comunidade mais carente, que tem no animal um membro da família. O deputado defende mudanças no projeto para permitir que animais maiores de 15 quilos também possam ser transportados, desde que estejam com coleira e focinheira. Um direito para os bichinhos que hoje estão presentes em quase metade dos lares brasileiros. Para Daisy, isso vai representar mais liberdade para os animais e também para os donos deles. Hoje em dia eles fazem parte, né, da nossa vida, do nosso dia a dia. Às vezes a gente quer, né, passear e ter mais um meio, né, para poder levar, né, os nossos bichinhos, né, vai ser muito bom. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.